tarde, muito bom estar com vocês aqui na programação regional da TV Cultura em mais um Elas. E hoje o nosso programa começa recebendo dois companheiros meus aqui da emissora, eles que são os grandes responsáveis pela superprodução da TV Claré neste fim de ano, retrospectiva 2011. Primeiras mulheres, boa tarde, Thalita Requena, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, por essa oportunidade. Muito boa tarde para você de casa que acompanham Elas. Junto comigo também, ele que é apresentador junto com a Thalita nessa retrospectiva, Gustavo Nolasco, boa tarde, bem-vindo também. Boa tarde, obrigado pela oportunidade da gente falar aí desse programa especial de fim de ano. Bom, gente, a gente está contando os dias aí para essa superprodução entrar no ar, né? Mas esse trabalho já começou há algum tempo, né, Thalita? Com certeza, esse trabalho teve início lá por volta de outubro, acho que começo de outubro, né, quando teve início toda a pesquisa, todo o trabalho de seleção das matérias que foram importantes aqui para a nossa região nesse ano de 2011. Por falar em matérias, né, essa retrospectiva abrange diversas editorias, né? A gente vai falar de violência, vai falar de segurança, vai falar de esporte. É muita coisa que aconteceu aqui na região, né, Gustavo? Acho que aí que está um ponto-chave, né? A gente tem que cuidar São muitos assuntos. Então a gente vai cobrir o ano político, por exemplo. Não dá para pôr tudo isso no programa. Então a gente tem que selecionar o que mais importante desse ano político e o que mais envolveu pessoas, né? O que mais mudou a vida das pessoas. Às vezes o fato é importante ali localmente, mas ele não foi importante para muita gente. Então tem que ter esse cuidado também e demanda muito tempo esse trabalho. Agora sim, qual que é o grande diferencial que a gente pode falar para o nosso público aqui do Elas, que está assistindo, e também para convidar já para o pessoal estar acompanhando essa retrospectiva? Qual que é o grande diferencial dessa produção? Bom, a retrospectiva ela é um produto jornalístico que já existe aqui na TV Claré já há muitos anos, mas nesse ano de 2011 o grande diferencial é que a gente não está trabalhando na ordem cronológica dos acontecimentos, né? A gente está reforçando muito a questão da edição, da força das imagens que as matérias têm, e também levar o assunto retrospectiva para fora da TV. Além da TV, existe também um portal, né, o portal de notícias da TV Claré, com uma página específica com assuntos relacionados à retrospectiva. E aí são matérias especiais, são depoimentos de profissionais de diferentes áreas, depoimentos inclusive aqui dos apresentadores, né, da TV. Então, assim, abrangeu mais do que um programa de TV. Acho que esse é o grande diferencial, né, Gustavo? No site também que as pessoas puderam votar. A gente fez uma enquete, começou lá no começo de novembro, e isso muda também, ajuda a gente a fazer o programa. Então, por exemplo, o assunto mais votado na enquete, ele ganha uma importância especial na reportagem. Então essa colaboração é extremamente importante, porque jornalismo é para o público mesmo, né? Muito bem, então se você ainda não acessou esse portal da retrospectiva, anote o endereço aí, é www.tvclaré.com/retrospectiva 2011. Acesse lá e vote aí, né, no fato que mais marcou você nesse ano de 2011. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Acho que é importante frisar, né, porque assim, mais do que rever os acontecimentos, é importante também a gente analisar o porquê que esse fato teve um destaque para a população, o que o economista destaca de 2011, o que um crítico de cinema tem a dizer durante o ano. Então, mais do que rever, é analisar cada uma das editorias. Acho que esse é um ponto importante. Como que foi a escolha desses profissionais? É difícil fazer uma seleção, né? Que tem tanta gente boa no mercado, né? Para escolher um de cada editoria para estar falando, né? Foi muito complicado isso? Assim como acontece com as notícias, a gente buscou alguém que tenha relevância em determinado assunto. Então, por exemplo, esse ano o meio ambiente, por exemplo, que é um assunto de domínio da Thalita, foi o ano da floresta, né? Foi instituído pela ONU, isso. Então, a gente falou com um especialista, um professor e doutor da Exalc, que tem na sua formação algo relativo a esse assunto. Então, a gente teve esse cuidado também de procurar profissionais que pudessem, de uma maneira imparcial também, fazer uma análise, né, que tenha essa competência para fazer essa análise durante o que aconteceu no ano. Para você, então, que não conferiu ainda o que esses profissionais, esses especialistas de cada área disseram, vamos acompanhar um trechinho rapidinho no VT que a gente fez. Fazendo uma análise, né, do que vem acontecendo no cenário econômico durante o ano de 2011,
Nós temos ainda que lembrar que 2011 foi ainda o final da recuperação, né? O primeiro semestre de 2011, nós ainda pegamos o final da recuperação da crise de 2008. Só que aquilo que acontece na região não tem como estar isolado do que acontece no resto do mundo. Afinal de contas, aqui na nossa região nós temos grandes empresas globais, empresas multidomésticas, e mesmo as empresas nacionais ou pequenas e médias empresas da região, elas hoje, né, a economia mundial é muito integrada. Então, ou exporta, ou importa, ou depende de componentes importados, ou depende do mercado externo. Então, o cenário global acaba afetando também o cenário regional. 2011, para a nossa região, especificamente, né, o que a gente pode avaliar que em termos de cultura, acho que nós somos bem servidos pelas grandes propostas que aconteceram na nossa região. Um exemplo bem claro são as viradas culturais que propiciaram ao público um intercâmbio, entendeu, de grandes artistas, né, que puderam participar do nosso dia a dia aqui no interior, essa troca, né, com o público, com grandes artistas. Queridos irmãos e irmãs, em 2011 nós tivemos a passagem da cruz da Jornada Mundial da Juventude aqui na nossa região, na sub-região Campinas, passando pelas várias dioceses. E tivemos a experiência de poder, de fato, rezar com jovens, de cantar com a juventude, de trazer os anseios da nossa juventude em todos os lugares por onde passou a cruz da jornada e o ícone de Nossa Senhora. Recordamos a importância de nos unirmos como igreja e ao mesmo tempo de querermos um mundo melhor. A política desse ano, no plano nacional, a expectativa do governo Dilma, né, que se esperava uma continuidade do governo Lula, e para muitas pessoas se surpreenderam principalmente no maior rigor de combate à corrupção, daí a queda de vários ministros, né? Inclusive pessoas conversando que não votaram na Dilma se sentiram assim confortadas pelo papel dela de uma maior pressão em cima do combate à corrupção. Esse ano de 2011, com certeza, foi muito importante para as nossas florestas, né? Não só a Amazônia, como as florestas como um todo e do mundo todo. E tanto é que as Nações Unidas elegeram 2011 como o ano das florestas. E não é por acaso, nós tivemos esse ano grandes debates sobre a questão de florestas. A questão do Código Florestal, com certeza, é o que chamou mais atenção. 2011 foi um ano muito interessante para o cinema, não teve grandes estreias em Hollywood, nem grandes recordes, mas foi um ano de muita conquista para o cinema nacional, começando por Tropa de Elite 2, que estreou no fim do ano passado e bateu todos os recordes de bilheteria aqui no Brasil, levou mais de 11 milhões de espectadores ao cinema, um recorde que antes era de Dona Flor e seus dois maridos, da década de 70, e o filme conquistou o público e a crítica e é um dos preferidos para o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2012, sendo eleito pela Forbes, a revista norte-americana que faz listas sobre celebridades e economia, e é um dos grandes concorrentes para levar o prêmio do próximo ano, então vamos torcer para estar aí. Tá aí, esses foram alguns dos profissionais que participaram, né, deram seus depoimentos nessa retrospectiva, mas ao todo, quantas pessoas envolvidas nesse trabalho, Thalita? Olha, acho que a gente nunca parou para contar exatamente, Mas foi muita gente, assim, contando profissionais que participaram com depoimentos, contando a equipe mesmo de produção, trabalho de pesquisa, edição, né, a filmagem mesmo lá no dia da gravação da retrospectiva. Site também, né? O site. Sim. Então, assim, eu chutaria aí mais de 20. É legal esse processo porque é um produto importante do jornalismo e que une todas as pessoas da emissora. Por quê? Porque os assuntos de esporte, por exemplo, a gente tem que consultar a equipe de esporte. Então, assim, é um trabalho que acho que resume a essência do jornalismo. Porque, assim, o tempo inteiro, na rua, eu como repórter, por exemplo, você tem que estar selecionando, né? Fazendo esse trabalho de
de sensibilidade mesmo, de selecionar as pessoas, quem deveria falar. E aqui, essa é a chave do programa, é a seleção. Então, muita gente ajudou, dando opinião, por que esse assunto chamou mais atenção e deveria entrar no programa. Agora, por falar em chamar a atenção, né, outra coisa que chama muita atenção, porque eu já andei vendo as imagens, inclusive nas chamadas aí dos nossos programas aqui na emissora, é o local onde foi gravada essa retrospectiva, Fazenda Morro Azul, em Iracemápolis. Quem que vai falar um pouquinho pra gente? Você, Thalita? Bom, assim, toda a retrospectiva, ela, por ser o programa jornalístico de maior importância durante todo o ano, ela merece, é claro, ser apresentada num local que seja uma referência. E aqui para nossa região, né, ficamos, né, batendo a cabeça, né, Gustavo? Onde vamos fazer? Onde, né? O que destacar, né? Onde poderia ser? Então, daí, vamos partir para uma pesquisa, né? A ideia principal era trabalhar, né, essa retrospectiva num local que fosse importante para a nossa região, que fizesse parte da história, que tivesse envolvimento com o nosso povo, né? Então, daí partimos, né, quais seriam esses locais? E fizemos uma lista de possibilidades. E como chegamos na Fazenda Morro Azul? Fazenda Morro Azul está em Iracemápolis, né, uma cidade aqui da nossa região, que está entre as 5 cidades que mais cresceram nesse ano de 2011. Né? Foi apontado, inclusive, né, numa recente pesquisa, como uma das cidades onde se tem melhores condições, melhor qualidade de vida. Então, assim, Legal. Por que não trabalhar em Iracemápolis, né? E daí encontramos a Fazenda Morro Azul, né, que é uma fazenda histórica, linda, uma das poucas fazendas do estado de São Paulo que mantém, inclusive, toda a arquitetura e todo o mobiliário como no século passado. Então, assim, um lugar perfeito, né? A fazenda é linda, só que tem um motivo especial porque a gente escolheu lá, que é a fazenda de quem, pequena? Isso. De quem? Eu tô curiosa pra saber. A Fazenda Morro Azul, ela é conhecida também como a Casa do Imperador, né? Que foi por onde a história nos conta, né? Que Dom Pedro II, a Princesa Isabel também eles passaram alguns períodos de férias, né, nessa fazenda. E existe toda uma questão aí, todo um mito, né? Uma lenda de que a cama que existe lá foi a cama onde Dom Pedro II dormiu, né? Ou outros dizem que não, que a cama original está no Rio de Janeiro, não está mais na fazenda. Então existe toda aí uma história, né? Você precisa investigar, Raquel. Isso. Ainda não deu tempo dessa investigação. E vocês se surpreenderam com o local mesmo? É tudo isso que a gente vê nas imagens? É um local assim mágico ainda que guarda toda essa história? Foi uma escolha certa, na opinião de vocês? Eu acredito que sim, né? Quando nós chegamos, assim, nós já conhecíamos a parte externa, né? A fachada da fazenda, tudo. E realmente é linda, né? Mas quando entramos, parecia assim, estávamos entrando no século passado, sabe? Aquele mobiliário e uma coisa muito interessante, né, que hoje em dia não existe mais nos imóveis atuais, né, que um cômodo interliga o outro. Então, para você chegar, por exemplo, da sala à cozinha, não necessariamente você tem que seguir um trajeto. Você pode passar pelo quarto, pelo banheiro. É muito interessante, né? Então, antes de começar as gravações, nós andamos por toda a fazenda, conhecemos. Então, assim, era coisa de novela, sabe? A gente explorou bastante essa parte interna, mas a parte externa também é muito bonita. Então tem, assim, um dos pontos principais lá são as termas do imperador, que é onde ele tomava banho. Foi construída uma gruta, assim, da época dos escravos. É realmente impressionante a riqueza de detalhes desses espaços. Uhum. E agora eu quero saber o seguinte, não teve nada em estúdio não, tudo foi direto da fazenda, toda a apresentação, a abertura, o encerramento vai ser dessa fazenda? Sim, tudo lá, né? Tudo por lá. Tanto internamente como externamente, mas tudo lá. Então, todas as notícias que marcaram 2011 serão apresentadas nessa retrospectiva. E não posso deixar de fazer essa pergunta para você, Thalita. Qual que foi a notícia que mais te marcou nesse ano? Lá no site eu já andei dando uma olhadinha, você falou que foram os acidentes de trânsito, né? Acho que sem dúvida, né? Durante esse ano em que eu apresentei o telejornal, acho que não sei precisar, mas acredito que uns 60% dos telejornais eu tive que noticiar algum acidente de trânsito com morte ou não. Então, assim, para mim é sem dúvida o fato que marcou o ano, né? O que está acontecendo com os nossos motoristas, né? Onde que está o erro? Será que é na formação? As pessoas não estão respeitando? O que está acontecendo, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso. Uhum. Você, eu não vi dando sua opinião no site, você está cuidando lá da edição junto com o Vitor Domingos. Qual que foi o fato que mais te marcou, Gustavo?
Eu acho que foi o ano político. Assim, é uma área que eu gosto e assim, entra num outro aspecto da retrospectiva. A gente começou a produção lá em outubro, só que pode acontecer alguma coisa relevante lá no dia 20, próximo da exibição do programa. Então foi o que aconteceu no caso de Limeira, o prefeito, o escândalo lá na cidade de Limeira, foi o que aconteceu. Então a gente tem que arrumar um espaço, reavaliar a importância das notícias e encaixar, e se for necessário, tirar até alguma coisa para que essas notícias entrem também no programa. Porque até o dia 30, quando essa retrospectiva vai no ar, muita água vai rolar, muita coisa pode acontecer. Vai rolar água, mesmo que está na época da chuva, então muita água vai rolar. Vamos passar então, fazer um convite para o nosso público que está nos assistindo nessa tarde. Retrospectiva 2011, quando e que horário? Bom, dia 30, né, que é na sexta-feira, deixa eu conferir aqui para não dar informação errada. Dia 30, na sexta-feira, às 18 horas, e dia 31, no sábado, a partir do meio-dia, né? Por volta de meio-dia e 10. Aí tem uns 40 minutos de produção, de retrospectiva. Então... E lembrando que tudo isso vai estar no site depois. Então, assim, o site é a nossa sede aqui do programa. Então, todo o programa, a partir da exibição, já vai estar tudo lá no site. Já é possível rever essas reportagens e todo o programa. Muito bem, Thalita Requeno, Gustavo Nolasco, muito obrigada pela participação, por estarem aqui comigo no Elas nesta tarde, viu? Eu quero dizer desde já parabéns por esse trabalho, porque eu tenho acompanhado vocês dois aí, batalhando todo dia, fazendo, mexendo um pouquinho nessa retrospectiva. Brigando muito, brigando muito, né? A gente de vez em quando sai os arranca-rabos aí entre a gente, né? Mas tudo isso é para trazer o melhor para o público e eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo aí, vão gostar muito desse trabalho, realmente, como eu disse no começo, é uma superprodução, é um trabalho diferenciado e de muita importância aqui para a emissora e também para a região, porque vai mostrar de fato tudo o que aconteceu nesse ano, não é mesmo? Sem dúvida. Então, a gente agradece, Vlada, né, essa oportunidade de mostrar esse trabalho e conta também com a audiência, né, de quem está em casa, aqueles que têm acesso à internet, por favor, entrem, né, participem do site, deixem lá sua mensagem, porque é só assim que a gente consegue avaliar, né, até que ponto a gente está atingindo o objetivo da retrospectiva. A gente não pode deixar de agradecer também aquelas pessoas que apoiaram, né? A gente tem o fotógrafo Thiago De Gasperi, as fotos estão todas no site, assim, da Fazenda, local lindo, então vale a pena conferir e acompanhar como foi, né, esse bastidor de gravação lá na Fazenda Morro Azul. É isso, muito obrigado pela oportunidade mesmo. Desculpa eu estar com essa voz, que eu estou muito gripado, estou aqui só dentro da redação trabalhando na retrospectiva, mas eu acho que deu para a gente cumprir a missão aqui e divulgar o programa. Com certeza, sucesso para vocês e a gente se encontra na Retrospectiva 2011, você não pode perder, dias 30 e 31 de dezembro, aqui na TV Claré. O Elas vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, já tem Informa para o Verão. Até já!